Olá, queridos, boa tarde, 12:20. Quero, nesta oportunidade, cumprimentá-los com a preciosa e doce paz do Senhor Jesus. Nossa alegria, nossa felicidade é estarmos sempre falando do amor de Deus, ministrando a palavra do Senhor e dizendo que Jesus Cristo é o maior tesouro que o homem pode conceber nesta vida. Tesouro de paz, tesouro de graça, tesouro de misericórdia, tesouro de amor. E todos aqueles que querem vivenciar uma vida sob os auspícios da paz, da graça, do perdão e do amor, precisa constituir Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Um dos grandes atributos do Senhor é a sua misericórdia, compaixão e graça em favor de todos nós, pessoas que dependemos da grande e benévola misericórdia do Senhor. Causas fundamentais de nos mantermos vivos, porque as suas misericórdias não têm fim. O amor e a concórdia são elementos básicos que fundamentam e consolidam a nossa fé cristã. Vivemos em um mundo marcado pelo libelo da violência, das incompreensões, do desassossego, da inquietude. Mas nós que servimos ao Senhor, temos a consolidação da esperança pautada em nossos corações. E nossos sonhos são sonhos que se realizam por fé, que se concretizam em nossos ideais, de vivermos uma vida latentemente agregada aos valores do cristianismo. A solidez da nossa fé, a constância da nossa perseverança e a esperança moldada pelos tesouros milionários da palavra de Deus. Advém disso tudo alegrias e nosso coração ferve com as palavras que temos que pronunciar no dia a dia, porque ela traz a lume as santas lembranças daquele dia glorioso que constituímos Cristo como Salvador. Obrigado, irmão Júlio César. Lembranças da cruzada em Palmares, Pernambuco. Muito obrigado. São lembranças ternas que pairam no nosso mundo imaginário das coisas boas, porque o crente em Jesus, a sua alegria está pautada na sua fé em Cristo. Um abraço ao pastor Júlio César de Palmares. Um grande abraço ao senhor e família. De tal forma que, quando nós flexibilizamos nosso temperamento, a nossa têmpera,
flexibilizamos pela produção do fruto do Espírito para melhor servirmos a Deus e ao nosso próximo. O Evangelho não tem nada a ver com a violência dos homens. O Evangelho não tem nada a ver com a ignorância das pessoas. O Evangelho é a célula tocante do amor, da paz, da concórdia, da educação e de tantos outros bens que galgamos através do santo e sagrado Evangelho. A Bíblia diz que em esperança nós somos salvos. A esperança está plantada sobre o fundamento da nossa fé, que são balizares eternos de nossa esperança, porque a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Ô pastor, eu resido em João Pessoa, aqui na capital do estado da Paraíba, em João Pessoa. Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos, analisando a vida dioturna de um cristão, que deve ser eminentemente pautada nas boas maneiras, na concórdia, na educação, na gentileza, na presteza. Isso não tem preço. O Evangelho é a candura de Deus direcionada às pessoas. O Evangelho é o tesouro milionário de Deus direcionado ao homem, para moldá-lo, para flexibilizá-lo, para adorná-lo com precioso viver em sabedoria, em ciência e em prudência para com Deus e os homens. O linguajar, o vernáculo do Evangelho. Ô Mateus, é só entrar, falar comigo, Mateus, pelo nosso WhatsApp, 83, note aí, Mateus Oliveira, 83 é o código da Paraíba, 9611 4875. Eu vou colocar aqui. Então, meus irmãos, glória a Deus. É uma beleza quando nós... Deixa eu colocar aqui o meu telefone. 83 9, né? 9611 48 75. Glória a Deus. Então, aí está, irmão Mateus e os demais. Obrigado, pastor Júlio. Aí está, quem quiser adquirir os meus livros, né, estão aqui, é somente ligar para esse telefone que está aí. Aqui está. São 2 exemplares, né? Esse é Desvendando os Mistérios do Apocalipse. E esse aqui é o estudo de escatologia bíblica. Obrigada, cantora, minha irmã, que consideramos como uma filha, Roberta Lopes. Deus abençoe a você continuamente, a seu esposo querido e seus filhos, suas filhas, aliás. Muito obrigado. Então, queridos irmãos, nós estamos diante de um grande combate. Ou errei, está errado, 93, desculpem, eu errei o número. Eu vou colocar certo agora, desculpem. Errei o número 83,
9, 96, 11, 48, 75. Peraí. Então, meus irmãos, glória a Deus. Eu esqueci aqui, deixa eu falar, colocar de novo. Tem pessoas querendo os nossos livros e eu vou com paciência. 9, 96, 11, 48, 75. Eu tinha colocado errado. Publicar, fixar comentário. Pronto. Aí está, queridos irmãos. Todos aqueles que quiserem adquirir os nossos 2 exemplares, são 2 livros, é só ligar para mim, viu? E nós teremos o prazer de lhes enviar pelo correio. Esse é o livro. Esse é o livro também de esboços, de escatologia bíblica. São 2 exemplares. Mas, meus irmãos queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia para um comentário bíblico na Epístola aos Efésios, capítulo 6. Epístola aos Efésios, capítulo número 6. Vamos ler do verso 10 ao verso 18, ok? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amados e queridos irmãos, um grande desafio para um servo de Deus é estar armado
e principalmente saber usar a sua armadura. Talvez nós não saibamos tanto sobre a importância do armamento, porque o nosso país não é um país de guerra, e graças a Deus por isso. Jesus Cristo, ele enfatizou que um dos sinais da sua vinda, seria ouvirmos falar de guerras e de rumores de guerra, conforme Mateus 24, verso 6. E isto está se cumprindo em nosso meio, nesses tempos difíceis e pandêmicos com que vivemos. A pior guerra não é aquela que nós vemos ou ouvimos os seus rumores, mas a pior guerra é aquela que nós não vemos, porque trava-se no campo espiritual. Os nossos principais inimigos nesta guerra não são as pessoas com as quais nós vemos, nós temos sempre em nossas cordialidades, em nossos relacionamentos, mas o diabo, a quem não vemos e tem guerreado assiduamente, vencendo este mundo, mas não pode, de maneira nenhuma, vencer o povo de Deus. Glória a Deus por isto. Porque a nossa luta, diz a palavra, não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Conforme Efésios capítulo 6 e verso 12. Vamos falar agora sobre a vanguarda e sobre a retaguarda nesta luta dioturna que como cristão nós temos. Queridos e amados irmãos, numa luta podem-se notar os guerreiros que ficam à frente, que nós chamamos de vanguarda. E os que ficam atrás, dando cobertura, nós chamamos de retaguarda. Obrigado, querido pastor Juarez de Oliveira. Saudação para você e para sua família. A vanguarda, queridos irmãos, ela é composta por soldados mais fortes, soldados mais corajosos, que enfrentam diretamente o seu inimigo. São também aqueles que levam as melhores armas para o combate. Enquanto que na retaguarda é composta de soldados menos experientes, com armamentos mais leves. E eles têm a tarefa de reforçar, de ajudar a vanguarda. Estes soldados, no entanto, são os primeiros a correr quando a guerra se encontra difícil. Hoje, a retaguarda do exército de Deus está com problemas de excesso de contingente. Enquanto faltam soldados na vanguarda,
o que muito tem enfraquecido o povo de Deus em sua luta neste mundo tenebroso. Deus precisa, obviamente, de soldados valentes que vençam e que venham assumir a frente desta grande batalha. E para assumirmos esta grande batalha, nós precisamos, como soldados espirituais, conhecermos todas as estratégias de guerra. Primeiro, versículo 10, fala da força. Um guerreiro tem que ser forte. Os escolhidos para uma guerra geralmente são os mais fortes do povo. Devemos ser, queridos irmãos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força, nos diz a palavra que ela vem de Deus. Então nós estamos do lado mais forte, obviamente. O lado de Deus, e é de Deus que peleja por nós. É Ele quem peleja as nossas guerras. Conforme Êxodo, capítulo 14 e versículo 14. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, diz: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. A Bíblia também, no versículo 11 do capítulo 6 de Efésios, fala que nós devemos, nesta guerra, permanecermos firmes. Permanecermos firmes. O soldado deve ficar atento, firme contra seus inimigos durante a sua batalha. Ele não pode e não deve se distrair com outras coisas, mas estar atento a todo momento, porque o terreno é minado. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de 3 a 5. Meus irmãos, esta firmeza, ela advém da nossa confiança em Deus. Salmo 125. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o versículo 12, ele nos mostra quem é o nosso inimigo. E nós devemos reconhecer momentos de perigo que todos nós estamos vivendo. Saber quem é o nosso inimigo e lutar, mas lutar mesmo, com as armas à sua altura, ou melhores que as do seu adversário. Louvado seja Deus. Se o nosso inimigo é espiritual, luta no campo espiritual e com as armas espirituais. Devemos lutar com ele espiritualmente. 2 Coríntios, capítulo 10, verso de 3 a 5. Pois o Espírito que está conosco é mais forte, diz o Senhor. Queridos irmãos, também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos. Quando nós estamos em Deus, nós estamos nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 1, versículos 21
e versículo 22. Em segundo lugar, nós precisamos usar toda a armadura de Deus. O lutador, ele tem que estar bem equipado, porque o inimigo sabe qual é o seu ponto fraco. O ponto fraco da pessoa. E se faltar qualquer peça da sua armadura, é justamente ali que ele vem atacar essas pessoas. Por isso, devemos usar toda a armadura de Deus disponível a nosso favor. Vejamos o exemplo de Davi. Davi não sabia usar uma armadura, mas reconheceu que o seu Deus é o Senhor dos exércitos, que está sobre todo e qualquer exército, possuindo a maior milícia espiritual. Conforme 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39, e capítulo 17, verso 45. Então, meus irmãos, Davi foi a Golias em nome do Senhor dos Exércitos, com armas espirituais, e venceu a luta. Mas o texto de 1 Samuel indica que Davi era um servo disciplinado e depois desta vitória, ele se tornou um grande guerreiro e aprendeu a usar a armadura dos homens, mas principalmente a armadura de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora nós vamos fazer uma análise conjectural de cada peça da armadura de Deus e discutir aqui com vocês as suas respectivas utilidades. Primeira peça da armadura do soldado, o cinto da verdade. Versículo de número 14. O cinto, meus irmãos, é o lugar onde o lutador prende suas armas e as suas munições. O cinto servia para guardar coisas como dinheiro, o cantil e outras coisas, conforme Mateus 10 e 9. A verdade é necessário para o cristão, porque uma das principais armas de Satanás é a mentira. Conforme João 8,44. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, ele então está fragilizado diante desta grande peleja. Então, o cristão precisa ter o cinto da verdade, vivendo a verdade, porque quem anda na verdade anda seguro. Em segundo lugar, a segunda armadura, além do cinto da verdade, é a couraça da justiça, do versículo 14. Se o cristão não estiver protegido com a justiça, se o cristão não estiver justificado pelo sangue, conforme 1 João 1 e 9,
se houver pecado em seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr risco de vida, conforme Isaías 59, verso 14 a 17. É interessante notar que a couraça protege o coração, que é um órgão vital do nosso corpo. Como guerreiros, devemos proteger nossas emoções dos ataques que nos enfraquecem. Sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, pois a Bíblia diz que dele procede as saídas da vida. O terceiro elemento é o calçados do Evangelho do versículo 15. O guerreiro tem que estar calçado para não correr o risco de machucar os pés e ficar impossibilitado de andar. Isaías capítulo 52, versículo 7. Quando o crente está firmado sobre a palavra, ele não corre o risco de tropeçar e de cair. Salmo 119, versículo 105. O outro elemento que nos protege é o escudo da fé, do versículo 16. Quando o texto diz, tomai sobre tudo, significa que o escudo serve para proteger todo o corpo. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos seus problemas, como sua defesa. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Com a fé, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O outro elemento que compõe esta vestimenta para o combate é o capacete da salvação, do versículo 17. Meus irmãos, o capacete, ele serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda todo o corpo. O crente em Jesus, ele precisa estar com a sua mente protegida contra as setas, contra heresias e contra tentações do seu arqui-inimigo. E a proteção é a salvação. Se estivermos com a mente envolvida, com a certeza imbatível da salvação, não cairemos nas ciladas malignas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 8. O outro elemento das vestimentas para a guerra é a espada do Espírito. Versículo 17. Meus irmãos, a espada, ela serve para ferir. A espada serve para cortar. A espada serve para sangrar. Todas as outras armas são de defesa. E essa é a única arma de ataque. Salmo 149, versículos 5 e 6. Glória a Deus. Esta é a melhor arma e a que o inimigo mais teme, a palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12. Infelizmente, os cristãos hoje não têm usado muito essa arma. E alguns não a conhecem bem, não sabem manejar bem a palavra da verdade. Jesus Cristo usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás em todas as tentações no deserto. Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 11. Queridos e amados irmãos, é interessante notar
que essa espada é do Espírito. E o servo de Deus depende do Espírito Santo para usá-la com toda a autoridade. João capítulo 14, verso 26, 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Queridos irmãos, Satanás tentou usá-la contra Jesus Cristo, mas não teve sucesso, porque não tem o Espírito Santo. Da mesma forma, nós, ao citarmos a palavra de Deus, não teremos nenhum êxito se o Espírito do Senhor não estiver conosco para convencer as pessoas, porque é Ele quem convence o homem do pecado, justiça e juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 7 ao 13. Meus irmãos queridos, versículo 18, ele fala do general e do quartel. O soldado de Cristo deve estar ligado ao seu superior, tem que ter contato com o general para obedecer às suas ordens com toda a oração e súplica no Espírito Santo. Glória a Deus. Também é preciso estar atento ao seu superior, observando cada atitude e ordens suas, não desanimando nunca, jamais. E para isso, ele deve estar vigiando com toda a perseverança. O guerreiro não pode estar sozinho. O guerreiro precisa estar com outros soldados, ajudando e sendo ajudado para vencer juntos, com o apoio da oração e súplica de todos os santos. Existem cristãos que parecem estar lutando sozinhos, ou até mesmo contra os soldados do mesmo exército. Isto não é bom. Isto não é bom. Quem estiver se degladiando um contra o outro, sendo da mesma tropa, do mesmo exército, está prestando um desserviço ao reino de Deus. A nossa luta não é um contra os outros. A nossa luta não é um contra os outros, mas contra principados e potestades. Eu concluo esta palavra com Ezequiel 37, verso de 1 a 10, que diz: Deus levantou um exército através de ossos secos. Portanto, não precisamos achar que não podemos ser guerreiros valentes. O Senhor nos quer na vanguarda da vitória. E para isso, é importante pensar que o cristão deve lutar uma luta de cada vez e evitar arrumar problemas desnecessários ou comprar brigas que não lhe diz respeito. Deus tem nos chamado para fazer parte do seu exército e aprender a usar as suas armas. A Bíblia diz: o Senhor dos Exércitos quer recrutar-nos e nos treinar para as suas grandes e gloriosas e decisivas batalhas. Que Deus nos ajude a vencermos todas essas batalhas imperiosas, tendo Jesus Cristo como nosso general. Esta é a palavra que eu trouxe neste começo de tarde para a vossa reflexão. Deus abençoe a Felipe, a Mara House, André, Renatinha, Paulino. Glória a Deus. Espero que esta palavra tenha ajudado os irmãos de alguma maneira, né? Glória a Deus. O título dela é A Armadura de Deus. Renatinha está dizendo glória a Deus. Lisboa Francisco, amém. Quem mais ficou edificado com esta palavra? Excelente reflexão
Pastor Gutenberg, meu grande e precioso amigo. Jorge Nego, Cairós, Aldeneide Castro. Boa esta palavra, Natália. Obrigado. Marques Janice, Mossoró, Felipe, lá do apóstolo Luiz Henrique, glória a Deus. Oh, quem mais? Sávio Souza, Deus abençoe. Natália, Lázaro, Aline Moraes, Daniele Oliveira, glória a Deus. O culto de sábado da igreja do apóstolo Luiz Henrique, está lembrando. Palavra edificante, disse Sávio Souza. Obrigado, Sávio. Erinaldo, Deus abençoe. É uma palavra para nós almoçarmos melhor. Glória a Deus. Claudeni, Deus abençoe vossa vida. Obrigado, pastor. Diva Oliveira. Sou de São Luís do Maranhão. Kairos, Lunária Cabelos, Ellen Boera, Ivagol, Neuza Lima, me sentindo renovada com esta palavra. Amém, Neuza. Glória a Deus. Uma palavra simples, mas é a palavra de Deus, não é? É a palavra de Deus. É isso que nos interessa, por mais simples que seja a condução da palavra. Se é a palavra de Deus, ela nos edifica a todo instante, a todo momento. É esta palavra que nós precisamos. Lembrando a vocês que o meu telefone, o meu WhatsApp, está aqui no rodapé. Vamos repetir? 83 9 96 11 4875. Repetindo, o nosso telefone está fixado aqui. 83 9 96 11 4875, para você adquirir os nossos livros. Estão aqui, muitos irmãos já estão fazendo os seus pedidos dos nossos livros. Aqui a contracapa, aqui são 300 páginas, e esse aqui é de 100 páginas, todos de escatologia, com assuntos pedagogicamente diferentes. Esse aqui é todo esboçado, e esse aqui é todo comentado, versículo por versículo, ok? Deus te abençoe e que você possa fazer o seu pedido. Espero a sua ligação por esse telefone que está aí, que é o meu WhatsApp, 9611 4875. Muito obrigado. Onde compro? Liga para mim, Ramile Rocha. É só ligar para esse telefone fixado aí, 9611 4875, 83 é o código. E eu mando para você, despacho pelo correio. Aqui já estão os envelopes que nós despachamos. Olha. São os envelopes que nós despachamos. Inclusive, esse aqui eu ainda não coloquei. Tem que colocar hoje. Deus abençoe a todos vocês, viu? Esse é o envelope, esse é o livro, esse é o outro livro, viu? E você faça o seu pedido e nós teremos o imenso prazer. Esse aqui já vou colocar aqui no envelope para mandar já amanhã pelo correio. Isso aqui já vai mandar pelo correio. R$100 os 2 exemplares e o frete do correio é grátis. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Bom almoço para todos. Uma boa tarde e que a graça de Deus se manifeste em vossos corações. Estou esperando a sua ligação pelo WhatsApp para enviar seus livros pelo correio. Deus abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor.